Fala, meus amigos. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu podcast de cibersegurança. Quem vos fala é Eduardo Lopes, né, junto com vocês aí, como sempre. E, novamente, nosso parceiro de longa data, Leonel Conte, CISO na seguradora líder. Nós vamos falar aqui de um episódio bem interessante, com acredito que vai tirar bastante dúvidas de todos nós e deixar aí alguns pontos de interrogações na cabeça também, não com perguntas em aberto, e sim com possíveis novas decisões que iremos tomar. E esse episódio iremos falar exclusivamente de indicadores de riscos para o board. Bom, contaremos também com a ilustre presença de Anderson Santana, coordenador de cibersegurança no grupo Notre Dame Intermédica. Vou deixar aqui o espacinho para Anderson, você começar a se apresentar, falar um pouquinho sobre você. E, Léo, depois, por favor, para quem não te conhece ainda, para você dar uma prévia para nós. Joia. Então, boa noite a todos. Obrigado novamente aí pelo convite da Red Belt para participar aí do podcast. Fique à vontade a convidar sempre, que eu acho que passar conhecimento é muito importante. Compartilhar com os colegas aí de segurança da informação é sempre importante. Então, como o próprio Eduardo disse, eu sou o atual coordenador de cibersegurança no Grupo Notre Dame Intermédica. Estou há 2 anos, né, nesse grupo, mas já passei por seguradoras aí como o Leonel, fiquei 6 anos trabalhando aí em seguradoras, vim também de uma associação de advogados que segurança da informação é um pouco diferente nesse mercado e estamos aí para cooperar. Legal. Maravilha. Bom, eu vou falar então um pouquinho de mim. Sou o Leonel. Obrigado também pelo convite. Você sabe que eu tenho um apreço gigante aí pela Red Belt. E eu acho que esse podcast ajuda a gente a disseminar um pouco do conhecimento que a gente tem. E, obviamente, não somos os donos da razão aqui. A gente sempre aprende com o pessoal, depois também a gente compartilha e começa a ouvir o feedback de todo mundo, que eu acho que aí vai agregando cada vez mais. Isso é bem importante e obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Leonel, sou gerente executivo hoje da seguradora Líder. Meu desafio hoje, além de DPO, estar com essa posição de CISO e reportando aí para a presidência. Nos meus passados aí, a gente passou pela Química Amparo, pela IP, onde eu também reportava para a vice-presidência, conselho. Então, eu acho que o tema que a gente vai trazer aqui hoje, ele é fantástico, porque é o momento em que a gente mostra para o board como tangibilizar aí a segurança da informação ou até mesmo assuntos de privacidade. Obrigado, Du. Maravilha, Léo, obrigado. Bom, para quem não lembra, o Anderson participou em novembro de um podcast com nós, né, sobre Threat Intel, com foco em monitoria de Dark Web. E o Léo, vai ser difícil eu lembrar de todos os podcasts que já participou aqui, viu? Não Mas, tem gente, de problema. novo, agradecendo muito a participação de vocês. Acho que vai ser um bate-papo muito interessante. E vamos lá. Bom, como já é de costume, eu vou fazer uma breve introdução, tá? Sobre o que nós vamos falar. E aí depois nós entramos nas perguntas e o bate-papo acaba fluindo. Então, antes de mais nada, né, por que a gente fala de indicadores de riscos para o board, né? Por que sempre o board? Por que não pode ser outras pessoas? Já deve ser de conhecimento da grande maioria, mas só para deixar claro, quando a gente fala de board, companhias de capital aberto, sociedades anônimas, instituições financeiras e seguradoras são obrigadas, né, por lei, a ter conselhos em geral. Então, o board é composto, né, por esses profissionais que têm aí muitos anos e muita experiência e com o principal objetivo de representar os acionistas e investidores, muito mais para garantir a longevidade do negócio. Então, diante de tal responsabilidade que o board tem perante a companhia, essa apresentação dos indicadores chaves de riscos, que são os KRI, tá? Diferente de KPIs, diferente de OKRs e coisas do tipo, o KRI é focado para o risco, né? Então, assim, para entender qual é o perfil de risco que aquela empresa hoje está, qual é o perfil de risco aceito, né, pela grande maioria, e o que precisa ser rapidamente corrigido ou alterado. Então, quando a gente fala de um indicador chave de desempenho, que são os KPIs, né, que a gente utiliza no dia a dia, que ele serve para realmente garantir
que a empresa está no caminho correto da estratégia desenhada, a estratégia do negócio, definido também a meta daquele ano, daquele próximos anos, ou coisas do tipo, do quarter. A gente pode dizer que os KPIs, eles nos apoiam para garantir o equilíbrio, e o KRI é para a exposição e aceite do risco. Então, sabendo de todos esses indicadores, e diante, né, do grande aumento dos ataques cibernéticos, tanto os CISOs quanto os CSOs estão agora inseridos, né, constantemente inseridos on board. Então, quando a gente fala de que a gente olhava lá para 2 anos atrás, talvez 3 anos, ou até em alguns cenários atuais, onde você tem CISOs, CSOs que não estão inseridos no board ainda, isso a gente vê que é uma tendência de ser alterado quanto antes, porque é algo que hoje é importante. Então, cada vez mais, o board está precisando desses indicadores, né? Entender se está no nível de maturidade aceitável, se está no nível de riscos aceitáveis, e ninguém melhor para falar do CISO. Só que quando a gente fala, né, da grande leva de CISO que existe no mercado, ou de CSO, nós temos aí pessoas e profissionais, e aí, por favor, Anderson, Leonel, me corrijam se estiver falando alguma besteira, mas nós temos aí profissionais que estão, querendo ou não, há poucos anos nessas posições. Então, por quê? Nós antes estávamos muito mais inseridos ali em olhar realmente informações técnicas, conversar tecnicamente com pessoas, e quando há essa mudança natural, mas também repentina, de você começar a ter uma visão mais voltada para o negócio, tem muita gente hoje que está nessa posição que fica um pouco perdida. Eu, particularmente, né, nós vemos bastante clientes de diferentes tamanhos, onde a gente entende que, pô, tenho diversos indicadores, está aqui meus KPIs, está aqui meus KRIs, mas no final você faz aquela perguntinha-chave, pô, mas que tipo de informação você tira desse indicador? E aí que surge aquele ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Então, falei bastante aqui, mas iniciando com a primeira pergunta, aí direcionada para o Léo, e depois, Anderson, por favor, complemente. Quando a gente fala de indicadores de riscos para o board, né? Vocês entendem que ele deve mudar de acordo com o setor no qual a empresa está inserida, ou por ser um indicador de segurança da informação, segurança digital, ele deve seguir como um padrão para todos os setores, né? Qual que é a visão de vocês? Bom, Du, vou, já que começar comigo, responsabilidade aí, mas depois o Anderson me ajuda aí com mais detalhes, né? Mas quando a gente fala de indicador de performance, pelo menos eu tenho em mente algumas pessoas assim que depois eu vou até marcar a hora que esse podcast for no ar, mas são pessoas grandes de mercado, que é o Márcio Sada Localiza e o Longinos, que já participaram até mesmo aqui num Redcast com vocês. Eu aprendi muito com eles lá no passado que segurança da informação foi, como você disse, a gente olhava coisa muito técnica. E quando a gente está olhando tecnicamente, os indicadores praticamente são as mesmas coisas se eu estiver numa indústria, se eu estiver numa seguradora. Por quê? Porque eu tenho lá meu antivírus, tanto em uma empresa quanto na outra, que o indicador de performance, a minha tendência a ter um indicador de performance no antivírus é a mesma, porque são ferramentas que nós já possuímos ali de mercado, né? O que muda de um lugar para o outro? Negócio. O que o meu negócio ele está olhando e é crítico, né? Então eu olho lá, se eu tenho na minha companhia, ela já tem uma maturidade um pouco mais elevada, eu vou ter lá um plano de continuidade, onde dentro dele eu vou ter um BIA que eu vou conseguir identificar dentro do BIA quais são os meus sistemas críticos. De repente, esses sistemas críticos, eu tenho ferramentas de sistemas de segurança da informação que protege ele de alguma forma, acesso, por exemplo, e outras coisas. Eu conseguiria tangibilizar e criar um indicador para olhar aquilo que é crítico? Sim. Então, aí, para cada instituição, você vai olhar aquilo que permeia o negócio, né? Então, eu posso falar numa indústria onde mesmo eu passei, a gente olhava para determinados indicadores. Temos os indicadores padrões, backup, antivírus, até mesmo de controle de privacidade titular, SOC, incidentes, cara, isso daí é algo padrão. Mas quando a gente falava de negócio, aí sim você começa a ter indicadores de maneira diferenciada.
Perfeito. Eu acho que o Leonel explanou muito bem aí sobre essa questão, né? Então, assim, eu costumo dizer que a gente não faz segurança da informação para a TI, a gente faz segurança da informação para o negócio, né? E isso o CISO, ao longo do tempo, teve que aprender, né? Teve que sair desse mundo técnico, né? E entender o negócio, né? Então, assim, a segurança da informação tem sempre que olhar o que o planejamento estratégico está direcionando. E esses indicadores estar alinhado com esse planejamento estratégico, né? Então, o principal é entender o negócio e entender a estratégia do negócio. Como o Leonel disse, realmente, existem alguns indicadores que são básicos de segurança da informação e que não pode faltar, né? Que são KPIs importantíssimos para que você consiga olhar o dia a dia, olhar o operacional. Mas quando você vai se comunicar com o board, né? O importante que a gente tem que ter o CISO tem que saber vender a segurança da informação. A gente tem que deixar aquela questão que segurança da informação é um custo para a empresa. Não, a gente tem que mostrar qual o retorno para o negócio, né, que tem você implantar segurança da informação. Então, isso tem que estar contido lá nos seus indicadores, tem que estar contido na sua comunicação como CISO para o board. Então, é bem nessa linha aí que a gente tem que olhar tanto para a questão dos KPIs quanto dos KRIs. E posso dar mais uma pimentada no tema? Por favor. O Anderson tocou num tema fantástico, né? Plano estratégico. E aí, quando a gente fala de plano estratégico dentro da companhia, ela está olhando a visão dela lá para frente. Tem empresas, que aí eu vou trazer como exemplo, assim, de vida mesmo, que possuem riscos estratégicos, né? Então, ela tem um risco estratégico guarda-chuva dentro da corporação, e aí eu já passei por um momento em que ela tinha um risco estratégico de vazamento de informação, né? Um cyberataque. Então, esse era o risco. E aí você vem com fatores de risco e vem desdobrando isso. E como que a gente conversava, né? Que é o ponto que o Anderson trouxe e que é fantástico. Você não vai conseguir chegar com você, dono de um risco, né? Você é CISO, dono de um risco estratégico da companhia, você não vai conseguir chegar lá e falar assim, olha, eu preciso investir na minha borda de firewall, porque meu IDS, meu IPS já não está conseguindo mais throughput na rede, e eu preciso aumentar meu CIEM, meus EPS. Aí cara, ele vai falar assim, ó, traduza tudo isso. E o ponto que a gente tem que levar é risco. Fala assim, olha, a gente tem uma régua de risco e até aqui é aceitável. A gente sabe que risco a zero, o dinheiro é muito alto. Então a gente tem que ter uma régua de risco, a gente tem que ter risco residual que vai ser aceitado ou não. Então vai de encontro a todos esses indicadores. Se você não tiver esses indicadores para conseguir ter essas réguas e essa visão de risco, aí fica difícil. Perfeito, gente, perfeito. E que era, vocês falaram ali de dados super interessantes, igual você falou, Leonel, também sobre a análise de impacto dos negócios, né, o famoso BIA. Legal, a gente fala de riscos, mas vamos ajudar talvez o CISO recente ou pessoas que estão querendo criar riscos, né? Uhum. Quando você está falando de um SOC, de um monitoramento, algo do tipo, muitas vezes o CISO fica focado, talvez, em receber indicadores de ataques, né? Alarmes, ataques, incidentes. O que de um alarme virou um possível incidente? O que de um possível incidente virou um incidente real? Qual que foi o SLA de resposta e coisas do tipo. Eu entendo que isso daí são indicadores que não são interessantes para levar para o board. E aí eu gostaria também que compartilhasse isso com vocês, né? Porque às vezes a gente fica tão travado nesse negócio de alarmes, incidentes, coisas do tipo, e a gente fala de risco. Traduzindo, vocês acham que é um risco ao negócio não ter o monitoramento do ambiente? Com certeza, Com Eduardo. certeza. Eu vejo o seguinte: você falou muito da questão aí de SOC, de monitoramento. Eu acho que isso é um primeiro passo para você criar os seus KPIs aí de segurança da informação, né? Ter visibilidade. Muitas empresas ainda não têm visibilidade do que está acontecendo no seu ambiente, não tem visibilidade dos seus gaps, não tem visibilidade dos seus riscos. Então, você
inserir ferramentas no seu perímetro, na sua nuvem, e depois ter um monitoramento em cima disso, é muito importante. E aí, até fazendo um adendo nessa minha colocação, né? Não basta só fazer implementação de ferramentas, né? Porque tem muito CISO que vamos implementar a ferramenta A, B, C, D, E, enche a infraestrutura dele de ferramentas, mas não tem ninguém olhando para aquilo, né? Então tem que ter alguém com um olhar crítico, né? Coletando esses logs, fazendo aí a correlação entre esses logs, gerando esses KPIs, para que você comece a enxergar o seu ambiente e comece a enxergar principalmente a questão que a gente está tratando muito aqui nesse podcast, que é a questão do risco. Do risco. Perfeito, Anderson. Por que eu perguntei isso daí, né? Para ajudar a desenhar ali na cabeça de quem está nos ouvindo aqui também, ficar talvez um pouco mais simples. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou levar ali, eu tenho já um ambiente monitorado, vamos dar um exemplo por CIEM, tá? Legal. Então, eu tenho meus ativos e dispositivos de rede sendo monitorados, mas eu não tenho meus notebooks e desktops sendo monitorados. Eu tenho só meu AD e coisa do tipo. Eu não vou ficar levando para o board alarmes, incidentes daí em diante, porque eu estou passando uma falsa sensação de segurança. Perfeito. Agora, se eu traduzo isso para risco, como que eu posso fazer? Risco de sofrer um ataque. Pô, eu divido ele, aí eu vou quebrando ele por quebra-cabeça. Para eu identificar o ataque, que eu preciso? Pô, monitorar meu ambiente, para descobrir que está sendo atacado. Da monitoria do meu ambiente, o que é passível de monitorar meu ambiente? Então, repare que eu já dividi já, né, talvez no risco principal, em talvez mais 3 ou 4 pilares. Então, no primeiro pilar, eu estou falando ali que para eu monitorar meu ambiente e saber que está sofrendo um ataque ou não, eu preciso monitorar meus dispositivos de rede, preciso monitorar meus servidores, meus desktops, meus notebooks, talvez meus IoTs e daí em diante. Você vai aumentando. E a partir do momento que você identifica que você tem que monitorar 10 ativos, né, 10 frentes diferentes, e você só está monitorando talvez 5, você concorda que talvez você tenha um risco de uma parcela grande em cima do monitoramento? Perfeito. Eu Então, vou te ajudar nesse vai, Léo, me ponto ajuda para desenhar isso daí. E aí, para ajudar esse pessoal que está chegando agora, que é o CISO novo e vai muito em linha com o que o Anderson acabou de falar. A galera vai lá, enche o carrinho de ferramenta, de software, coloca dentro da companhia. E o ponto que você trouxe, Edu, faz todo sentido, porque quando você fala de monitorar o ambiente, você tem um passo anterior que você tem que saber o que você tem no ambiente. Não, isso daí eu não quis nem apertar É, o que o Anderson falou, porque cada loucura que você vê realmente que é. Isso é o mais dolorido hoje, Du, e a gente sabe disso, né? Você Sabemos. sabe disso, eu sei disso, o Anderson sabe disso, mas quando a gente fala de uma gestão de ativos dentro da companhia, que são os ativos tangíveis e intangíveis, às vezes você pergunta assim para alguém: você controla os seus ativos? Aí o cara, controlo. Mas é baseado em risco. É aí que entra esse ponto que o Du acabou de falar, que você começa a realmente entender onde está o risco, né? E agora que nesse ano de 2020 a gente nem passou por uma pandemia, né? Porque agora o perímetro nosso, ele mudou. Aquele ativo que era um notebook que a gente não monitorava porque ele não tinha um risco tão alto, ele foi para uma casa onde tem um roteador, né, barato dentro da casa dele, não tem controle nenhum, e isso pode afetar a companhia como um todo, porque o meu vetor de ataque pode estar na casa de um colaborador. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o ativo que nós temos na rede. E já é mais um indicador, concorda? É um indicador que você tem. Total. Eu acho que assim, que o que o Anderson trouxe, Anderson, uma pergunta para você, que eu acho que você deve ter sofrido isso daí em algum momento, que foi um excelente ponto, né? Então você fala que realmente o passo atrás, que eu acho que é o primordial, é entender onde estão seus ativos. Concorda? Então vamos dar um exemplo assim, eu preciso mapear o que pode parar o meu negócio, ou o que se parar vai impactar diretamente financeiramente no meu negócio. Eu sei que talvez o SAP, eu sei que é aquele sistema de controle de caminhões que entra na empresa. É um sisteminha, às vezes, tão, né, ridículo que você fala assim, simplesmente é o sistema que permite entrar e sair caminhões de uma indústria, Perfeito. carregado. Aí você fala, pô, legal, mas é aquele sisteminha que está feito lá em PHP, .NET, o que for, e está naquele servidorzinho. As pessoas não sabem onde estão.
aonde que está aquele servidor. A pessoa não sabe, não, eu sei que está naquele servidor, mas em qual base de dados que está? Você tem uma base de dados compartilhada, né? Aonde que está essa database? Aonde que está essa informação? E aí você começa a ser mais chato ainda, mais detalhista. Mas será que então, para uma recuperação, eu tenho backup daquela base em específico ou não? Anderson, você já passou por algo do tipo? Isso é o primordial mesmo para a gente saber ou para ter um início de talvez de um desenho de BIA? Sim, gestão de ativos, ele é um desafio, né? Principalmente no mundo que nós estamos hoje, porque a gente não está olhando agora só para servidores, para desktop, notebooks e celulares. Hoje a gente tem a questão do BioD, a gente tem a questão de IoT, né? Você imagina, por exemplo, a gente está falando aqui de um ambiente hospitalar, aqui no Grupo Notre Dame Intermédica, onde a gente tem diversos dispositivos médicos, né, que estão fora do controle da TI, né, que estão instalados aí no meu parque e plugado à rede, né? E quando você fala aí em ambiente hospitalar, você tem algumas visões, né, de risco, né? Você tem a visão de risco para o negócio, né, que aquele determinado dispositivo parar é uma vida lá que a gente está tratando, né? E você tem aí a visão de risco para TI, que geralmente esses equipamentos hospitalares, eles são back-level, né? Então, fica até mais difícil de você controlar e se torna mais um risco operacional que você coloca lá na sua lista que você tem que demonstrar para o board. Então, assim, gestão de ativo hoje é realmente aí um desafio, né? Você tem que ter boas tecnologias aí para fazer esse controle, não dá mais para acreditar em você fazer um controlezinho por uma planilha de Excel. Boa, 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 boa. E eu aí acho que legal falar do momento, né? Porque o momento, eu acho muito legal a nossa evolução na área de segurança, porque agora o que nós estamos escutando demais, né? Zero Trust. E aí a gente fala, cara, Zero Trust, beleza, beleza. Aí, como que. é, Legal, eu queria colocar um pacote dentro da sacola, vir aqui para dentro da empresa e colocar, mas olha o assunto que a gente está tendo. A gente está falando que hoje é difícil a gente fazer a gestão de ativos. Se eu colocar um Zero Trust dentro da minha companhia, eu vou conseguir expandir e conhecer meu ambiente? Vai, mas vai ser um trabalho gigantesco. Então, por que eu não começo a fazer, eu costumo falar, o arroz com feijão, para que eu possa Boa, chegar cara. numa Boa. tecnologia, sabe? Eu acho que essa é a visão também que eu queria trazer para ajudar o pessoal que está começando aí também. Porque se a gente for falar, vamos lá, né? Que era a próxima pergunta que eu ia Deixa eu trazer só para. complementar mais um Por favor, negócio aqui, Anderson, por Eduardo. favor. Eu acho que muitas empresas estão aprendendo a fazer gestão de risco e gestão de ativos agora com a LGPD, É, tá? Porque precisaram lá fazer um mapeamento de dados. Para fazer esse mapeamento de dados, tiveram que descobrir todos os ativos da companhia que tinha dados pessoais e sensíveis. E aí começou-se a descobrir riscos que nem se pensava dentro da companhia, né? E aí é o importante transformar esses gaps que foram encontrados no mapeamento de dados em riscos operacionais. Saber tabular isso para levar para o board. Puta, excelente. Nós estamos aqui conversando de risco, e tudo mais, às vezes para nós acaba sendo natural, né? A gente fazer a transição, ou que já fizemos a transição de KPIs para KRIs, né? Ou seja, de olhar só para indicadores ali de segurança e mudar isso daí para risco, porque é o que. Edu, mas por que você está falando tanto de, né? Por que vocês três estão falando tanto aí de risco? Gente, porque é a forma que o board consegue te ouvir. Se você quer ter relevância numa reunião, se você quer falar a língua deles e ser entendido, e não falar lá 10, 15, 20 minutos, sem ninguém te entender, a ideia é você falar de riscos, tá? Então, quando a gente fala assim dessa transição, por onde começar, né? O Léo falou, puta, perfeito, do feijão com arroz, e o Anderson deixou muito claro a parte de ativos, né? Ele já foi ali mais fundo ainda do tipo, da parte mais simplista de direto, falou assim, meu, começa por aqui.
E se eu pudesse ser, né, se vocês pudessem ser talvez mais simples, estar aqui, vamos dar um exemplo, eu, né, sou uma empresa de X mil funcionários ou X centenas de colaboradores e nunca fiz nenhum tipo de assessment baseado em maturidade de segurança, né? Nunca fiz aqui um assessment baseado em ISO, NIST, COBIT, coisas do tipo. Preciso realmente dar uma visão de riscos. Rapidamente eu pensando assim, o que vem na minha cabeça é, identifica quais são, né, os departamentos principais da sua empresa e no bate-papo, talvez rápido, que você vai ter com cada head destas áreas, com uma pergunta simples: quais são os sistemas ou os principais sistemas que você tem na sua área? Chego para a Marcos e falo: Marcos, tudo bem? Quais são os sistemas aqui que você mais utiliza ou todos que você utiliza? Eu utilizo esse daqui, exemplo, RD Station, utilizo também, que é uma plataforma baseada em leads e daí em diante. Pô, legal. Qual desses daqui, se parar, tem problema? Vai ser ticado. Quais desses daqui possuem informações confidenciais? Esse daqui possui informação de cliente. Gente, eu acho que esse daí já é um direcionamento para vocês entenderem o que a empresa tem, né, de dados críticos, para a partir daí você começar a identificar onde que eles estão, né, para realmente entender se você tem talvez as devidas processos, ferramentas para deixar ele funcional. Vocês acham que é isso mesmo? E aí vai nessa linha, Du, porque aí você acabou de fazer duas perguntas, e aí olhando para a segurança, eu questionaria assim: esse sistema é público hoje? Público que eu digo está virado para fora? Tá para web. As pessoas acessam, tá para web. Legal. Se tá para web, lá na minha gestão de ativo, ele tem que estar com risco alto. Por quê? Porque quando eu tenho uma vulnerabilidade no ambiente, talvez que aí vamos falar de um indicador de vulnerabilidade, né? Quando eu tenho um indicador de vulnerabilidade dentro do meu ambiente, não é porque ele é uma vulnerabilidade alta que eu tenho que parar toda a minha operação e corrigir ela, porque de repente é uma vulnerabilidade alta que está dentro do meu ambiente e que ela é difícil de ser explorada, ela teria que estar pública, né? Poxa, mas eu tenho de repente uma vulnerabilidade que é média, que está num sistema que está exposto para fora e tem um CVE. Aí você fala: olha a minha ligação de risco, olha meu indicador que eu consigo criar. Então, aí eu começo a ter um leque gigantesco aí de informação para a gente poder realmente falar de negócio e risco. O que você É acha, Anderson? interessante o que o Leonel falou. Eu estava conversando com um diretor de TI de uma emissora nova aí de jornalismo que foi criada. Eles estão estruturando a área de segurança da informação e a pergunta que ele me fez foi: legal, eu estou iniciando meu trabalho de LGPD e eu tenho em vista que eu vou ter muitos riscos para ser tratado, e agora, como que eu faço para tratar todos esses riscos? E aí a gente olha da seguinte forma, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, pensando aí em questão de punições, está batendo na nossa porta aí em agosto de 2021, né? E aí a maioria das empresas estão atrasadas em tratar esses riscos para estar em conformidade. E quando o Leonel fala assim: vamos olhar a probabilidade versus impacto, isso que tem que servir como direcionamento, né? Então, vamos tratar primeiro aquilo que é nível crítico, depois vamos tratar aquilo que é nível alto, até mesmo para que a gente consiga olhar no que investir, né? Porque, assim, ferramenta de segurança da informação não é algo barato, tá? E não é algo que é o core da empresa. Então, através de levar os riscos já classificados, priorizados, você consegue ter esse apoio do Bird, tá? E aí, respondendo a outra questão que você fez aí, Eduardo, sobre transição, eu acho que a gente tem que ir um pouquinho na questão de definições, né? Porque, assim, muita gente começa a criar indicadores e não sabe nem para que serve aqueles indicadores. Perfeito, Né? perfeito.
Eu costumo dizer que indicador não pode ser um quadro bonito pregado numa parede, né? Ele tem que ter um sentido, né, para ser. Então, assim, pensando em KPI, vamos para a questão do conceito. Eu estou olhando performance, eu estou olhando como que está a minha curva, né? Então, eu estou olhando aí as tendências e estou olhando também os resultados que eu estou obtendo. Agora, pegando já a questão do KRI, eu já vou para essa questão que o Leonel falou, da probabilidade versus o impacto. Então, assim, no KPI, eu estou olhando no retrovisor, né? Agora, já na questão do KRI, eu já estou olhando futuro, porque quando eu olho na questão de riscos, eu começo a olhar na questão assim, qual que é a probabilidade e qual que é a chance de ter aquela perda, né? E aí eu friso bem essa palavra perda, porque é aonde o negócio vai começar a entender aquele teu risco. Então, assim, quanto vai custar para o bolso do negócio se aquele ativo XPTO tiver aquela vulnerabilidade explorada, né? E isso, esse conceito de risco já é bem antigo na questão de ISO, né? Eu participo aí do comitê da ABNT da 27.000, então, assim, isso aí já é bem conhecido de mercado. E aí eu até coloco um conceito mais moderno referente à questão de risco, para a gente não olhar também só a questão das perdas, e sim começar a olhar também para a questão das oportunidades que eu tenho dentro do meu ambiente que vai ajudar o negócio. Muito bom, Muito gente. bom. Que aula, hein? Bom, muito Que bom. aula. Show. Uma outra dúvida aqui, vamos lá. Então, assim, pô, o Léo falou, gente, tá, né? Quem der para pegar, revisar, voltar um pouquinho, anotar algumas coisas, tem bastante conteúdo já importante, que é os ativos, entender onde eles estão, mapear a exposição, tá empreendendo na internet, não tá, está com vulnerabilidade, igual o Anderson falou. Falou, pô, mas como que eu vou rodar isso? Então, vamos dar um exemplo. Você já mapeou aonde está o seu ativo, você já mapeou qual tipo de informação que ele tem, se para o negócio é impactante ou não, se ele está exposto para a internet ou não. Pô, legal, estou com esses 4 dados em mãos. Ali você já consegue categorizá-lo com risco de impacto ao negócio. Pô, mas o que mais eu poderia? Vamos dar um exemplo básico, que a gente vê isso direto. Você pode muito bem pegar uma ferramentinha de scan de Vulnerability Assessment, né? Seja um OpenVAS, Open Source, um Nessus, né? Professional. Você roda no ambiente, e aí você identifica que aquele sistema que tem informação crítica, vamos supor, um sistema de RH, tá? Mas vai parar o negócio? Não para o negócio, mas se vazar informação dali, você pode ter certeza que o negócio terá prejuízos e até com exposição de marca. Mas aí vamos supor, você tem um sisteminha de RH, é um sistema de terceiro, está exposto para a internet, tem dados confidenciais, e aí você foi e rodou o scan de vulnerabilidade, um básico ali, e identificou que é um sistema baseado em Java, e a versão do Java está desde 2017, 2018. Aí você verifica que, quando você tenta atualizar o Java, você fala, opa, isso aqui não é compatível. Você entra em contato com a empresa. Gente, eu estou falando de um caso que a gente passou recentemente, tá? Aí você entra em contato com a empresa, fala, empresa que dá esse sistema aqui de RH, vamos lá, você está aqui com um sistema em Java, com uma vulnerabilidade super crítica conhecida em 2017, 2018, que ela tem sim algum tipo de exploit para ser explorada. É questão de tempo para isso acontecer. Por que que não dá para atualizar? Pô, se atualizar vai parar o sistema. Isso, gente, é um risco imediato, alto, crítico, e você deve levar para o board para a tomada de decisão. Perfeito. A tomada de decisão é, ou vocês irão tirar isso do ar, para poder acessar é só através de uma VPN, mesmo assim você está com risco de algum colaborador mal intencionado. A segunda opção pode ser, se for uma vulnerabilidade explorada por web, via Java e daí em diante, talvez colocar um AF na frente, solucionar, mas ainda com risco que você vai comprar esse risco. E aí terceiro, você tem N e N outras opções. Então, assim, com o scan, igual o próprio Anderson mencionou ali, para identificar vulnerabilidades, vocês acabam conseguindo facilitar a identificação desses riscos no negócio, né? E agora jogando aí para o Léo e para o Anderson, né? Gente, com todos os anos de experiência que vocês têm,
com participações em board, com participações em indicadores, com aquelas ligaçõezinhas, né? Tipo, daquele CEO, daquele diretor, daquele que está ali ansioso, acorda de madrugada com palpitação, pega o telefone e liga e fala assim, meu, o quanto nós estamos seguros, né? Como que vocês fazem hoje? Ou quais são alguns indicadores que vocês dariam como dicas para as pessoas aí que estão nesse gargalo aí, criarem ou começarem a olhar? Du, eu vou trazer a experiência tão recente, que na realidade a reunião foi hoje, né? As pessoas não sabem, eu não sei quando que é o Redcast, mas não é, mas hoje, nesse dia aqui que a gente está gravando, eu tive reunião com o comitê de auditoria e apresentei um indicador de risco, né? E esse indicador de risco foi questionado, cara, ele me mostrou mais ideias, porque o que eu estava levando para o board, né? Eu estava levando o seguinte, falei assim, olha, hoje a gente tem uma análise de vulnerabilidade, né? Então eu tenho lá minhas vulnerabilidades críticas, altas, médias e baixas. Eu tenho o meu indicador de incidente. Eu solicitei para as empresas que trabalham conosco para que elas me entreguem os backlogs, ou seja, se entrou 10 tickets hoje, seja de vulnerabilidade, seja de incidente, quantos eu resolvi? E isso vai me mostrando uma evolução dia a dia ou semana a semana do que está sobrando. Ou seja, se eu tenho uma linha de backlog que tendencia para o infinito e além, para o alto, né? Isso me gera um farol, e esse farol é um KRI. Olha, estamos com risco, eu não estou dando vazão a resolver aquilo que eu tenho de problema interno. Então, eu já mostro um determinado risco. E aí ele me questionou o seguinte: ele falou assim, não, poxa, legal. E aí vai muito em linha do que a gente está falando aqui agora. Ele falou, poxa, legal. E você está olhando só críticas e altas que estão públicas externamente. Falei, é isso daí. Ele falou, mas se você conhece os ativos mais críticos que a gente está monitorando, será que ele está dentro desse cálculo que você fez, desse racional? Perfeito, Aí você cara. falava, cara, olha aí. Então, ou Perfeito. seja, eu já tenho um farol. Eu acho que quando você tem um incidente e vulnerabilidade já controlada no ambiente, e você tem um controle de backlog, o que você ganha com isso? Saber se sua equipe está ociosa, porque se você não tiver backlog, cara, sua equipe está voando, né? Espero que ela continue assim, mas ou ela pode estar ociosa. Agora, se você tem backlog e esse backlog está subindo, ou seja, ou o terceiro que você tem não está conseguindo dar vazão, porque você está levando muita pancada, ou o seu time interno, que tem que resolver os problemas, também não está dando vazão. Então, você consegue também ver até o quesito de pessoa. Acho que esse daí eu acho que já ajuda, e é um carrinho muito simples de se desenvolver aí. Muito bom, muito bom. Anderson, tem alguma ideia também de dicas? Sim, sim. Eu vou até voltar um passo atrás, Eduardo, para chegar na questão aí dos indicadores, né? O que o Leonel falou aí é bastante importante, né? Porque assim, para você transformar os seus KPIs num KRI, você tem que ter o teu período de amadurecimento, né? O seu KPI tem que estar bem maduro para Bem que você maduro. consiga transformar ele num KRI. Outra coisa que é muito importante definir quando você está falando aí de definir indicadores, definir KRI, é definir a fome de risco da empresa, né? Porque Perfeito. senão você vai ficar levando um monte de risco que, para a fome de risco que a empresa tem, aquilo lá não significa nada, né? Então, geralmente, quando eu trabalho a questão aí de KRI, eu divido em algumas etapas, né? Então, primeiro eu olho aí para a eficácia da minha tecnologia, né? Então, passar a quantidade de detecção, quantidade de falso positivo para olhar realmente a eficiência da minha tecnologia, né? Aí também eu acredito que tem que ser mensurado a questão de tempo médio de falhas, né? Então, assim, aconteceu uma falha no teu ambiente. Quanto tempo que vai demorar
para acontecer novamente uma falha. Então, isso mede a eficiência dos controles tecnológicos que você está colocando no ambiente. Tempo médio de detecção e tempo médio de resposta, que vai ser muito cobrado agora pela Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Quando você estiver fazendo uma resposta ao incidente, você vai ter que ter esse relatório para justificar para a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Aí também tem indicadores que eu chamo de indicadores de produtividade que vêm contra algumas coisas que a gente falou aqui, né? Então, assim, a quantidade de ativos, né? Então, depois que você faz lá o seu mapeamento de ativos, você demonstrar quantos ativos que você está monitorando, né? E também, indo até de encontro que o Leonel falou, essa questão de resolução de ocorrências, né? É importante também você criar uma metodologia de score de risco, né? Para demonstrar para o seu board, né? E também, aí vai aquilo que eu falei assim, vamos mostrar o quanto custa isso, né? Quanto custa um incidente para a empresa. Então, se aquele ativo XPTO parar, pode ficar X dias aí de prejuízo para a empresa e isso vai representar X no caixa. Então, é muito importante quantificar isso em cifrões para que o board entenda a questão do risco. E eu posso trazer... o Anderson me fez lembrar aqui de um passado recente, eu acho que é legal compartilhar com vocês. Três KRIs, que para mim acho que para a área de segurança, esses 3 KRIs querem dizer muita coisa, porque por trás dele, óbvio, vai ter a maturidade dos KPIs que o Anderson já falou, você tem que ter um KPI maduro para você poder olhar esses KRIs, mas 3 pontos, né, de KRI. A sua parte operacional, como que está o seu risco operacional? Se você conseguir desenhar, que aí, obviamente, talvez por trás dele você tenha que ter um PDSI com uma visão de longo prazo, as necessidades operacionais de segurança da informação. Então, você tem ali um primeiro KRI que você consegue desenvolver. O outro KRI, o seu processo, o seu engajamento nos processos. Sei lá, eu conheço empresa que tem, sei lá, já ouvi, né? 90 processos dentro de segurança da informação. Aí você fala, cara do céu, 90 processos, 90. Aí você fala, o quão aderente você está a esse processo? Porque se você tem 90 processos, ou você está muito burocrático, engessado, e talvez precisa dar uma velocidade, então a auditoria vai ajudar a esse engajamento de processo, então você vai ter um indicador de risco de engajamento dos seus processos, e o outro, que é o primordial também, é o engajamento de pessoa, que aí, óbvio, por trás dele vai ter, os seus testes de phishing, seus pentests, treinamento, wargame, gamificação, cara, a gente consegue extrair de várias coisas, então você também consegue ter um KRI de engajamento de pessoa dentro da companhia. Então, acho que esses 3, assim, KRIs eu já presenciei, já criei, já apoiei, ajudar e eu acho faz a que... diferença, né? Faz a diferença para ter visibilidade. Teve um que a gente acabou criando até dentro do RISMEL, que aí eu vou aproveitar aí a brecha que vocês deram, que foi esse tanto de incidentes, né, de alarme, de ataques, quanto de vulnerabilidades. O que as pessoas estão acostumadas, às vezes, a demonstrar para querer demonstrar para a board? Possuímos aqui 100 vulnerabilidades críticas no nosso ambiente de 1.000 máquinas, possuímos 300 médias e 1.000 baixas. Aí se você faz, aí o que a gente fez, né, para dessa diferenciação? A gente pegou e falou assim, pô, legal, dessas críticas, dessas 100 críticas, isso daí a gente colocou automaticamente no RIS. O que é de fato pública e tem exploits? Né? Ou seja, exploits o que é de fato explorado conhecidamente, que não é nem um zero day. Pô, dessas 100 já reduz aí para pelo menos uns 15%. Pô, tô falando de 15 vulnerabilidades. Legal. Dessas 15, quantas que são possivelmente exploradas de forma remota? Você fala, pô, dessas 15, nós estamos falando aí de 3 vulnerabilidades. Legal, diminuiu mais ainda, porque aquele meu sistema que tem
não está exposto para forma remota, mas vamos supor que ele esteja, tá? Ele é explorado de forma remota? Legal, não precisa estar dentro do ambiente nem nada. E dessas 3, então, que estão ativas, quais de fato são focadas nos meus sistemas críticos? Ou seja, quais afetam o meu sistema, né? E não simplesmente uma máquina que, não tem impacto no meu ambiente. Um exemplo, né? Claro que qualquer invasão no ambiente é importante. Pô, se reduz para talvez 0 ou 1. Então, esse é o risco, gente. Isso é que é interessante você falar e mostrar. E não chegar lá com a bagunça de 100, porque se você mostrar um número de 100, você vai ser cobrado por 100. Essa Isso é a régua vai é vir isso aí. para você. Mesma coisa com incidentes. Pô, estou sofrendo bastante ataques. Legal, qual é o tipo de ataque? É um ataque feito por bots normais, um ataque simples? É num sistema crítico? Não é num sistema crítico? É direcionado? Não é direcionado? Então você começa a entender que aquele AUE todo que você talvez queira levar não é uma boa visão. É legal você mostrar o quê? Tantos foram corrigidos, protegidos, bloqueados, mas nenhum é crítico. Isso é importante. Que aí mostra a eficiência sua e você não está apenas levando aquele barulhão, né, para o board, para todo mundo sair de lá desesperado, porque assim, você já tem a atenção que você precisa, você já está nessa reunião, né? Perfeito. Eu acho que esse que é o grande recado, e principalmente né, tudo que vocês forem mostrar e levar, independente do indicador. Tem um indicador ali que eu uso, que meu board ama e que nenhum deles ali fala, eles não mencionaram. Não tem importância, gente. Como o Léo e o Anderson falaram no início, cada negócio, cada segmento tem o seu tipo de risco e tem então o seu tipo de KRI diferente. Mas é super importante você saber falar a língua deles, né? A língua do board. Pessoal, o papo foi demais, a gente acabou aqui ultrapassando o nosso tempo limite aí de podcast, de Redcast. Gostaria de agradecer muito o Anderson pela sua presença, né? Com certeza existirão novos convites aí. E Léo, obrigado pela parceria de sempre também. E gostaria de abrir esse espaço aqui para vocês acrescentarem o que vocês acharem necessário. Eu queria deixar como mensagem final, Eduardo, a questão seguinte: dependendo do tamanho da empresa, você tem que começar a utilizar ferramentas para automatizar esses KPIs, automatizar esses KRIs, para que você tenha um número mais preciso e não gaste tanto tempo. Você pegue e gaste o seu tempo naquilo que realmente é necessário. Outro recado que eu acho que é bastante importante legal, você tem lá o seu retrato, tenha sempre planos de ação para esses KPIs e para esses KRIs, porque eles não vão querer só saber o risco, né? Você não pode ser só o cavaleiro do apocalipse, você tem que levar a solução. E uma outra questão não queira reinventar a roda. Utilize-se de ferramentas que já existem no mercado, né? Então, pensando, por exemplo, eu vim lá de qualidade, né? Eu comecei a questão de metodologia trabalhando com ISO 9000. E hoje você vê que as outras normas começam a olhar para a questão de ferramentas, né, de resolução de problemas e ferramentas de qualidade baseado na ISO 9000, né? Então, assim, quando você for pensar em indicadores, pensa lá no método SMART. Quando você for pensar em risco, pense aí numa matriz SWOT. Então, assim, já existe o caminho das pedras. Não queira reinventar a roda. Perfeito, gente. Obrigado mesmo. Léo, por favor. Agora ficou difícil, né? Aí o Anderson matou eu aqui agora, mas Du, na realidade eu queria agradecer de novo a oportunidade. De novo, eu sou fã da Red Belt, acho que todo mundo sabe disso, que me conhece, porque eu conheço você, conheço seu trabalho, e eu acho que a dica para esse podcast aí, para quem está escutando, eu acho que a dica que o Anderson deixou aí, deixa os seus indicadores, tenha processos imaduros. Busque a maturidade deles. Não adianta a gente correr atrás de ferramenta, sendo que a gente não tem uma visão de pelo menos curto prazo, né? Eu já fui questionado uma vez
por um cliente que ele falou assim, o que é longo prazo para você em segurança da informação, né? Eu tive que dar uma explicação, então eu não vou falar mais longo prazo. Eu acho que a gente, como CISO, como as pessoas que estão começando aí, tem que ter uma visão de pelo menos curto prazo do que a segurança da informação pode agregar para a empresa, e são esses números aí que vão fazer o seu board ficar mais tranquilo e ver que está tendo evolução, porque eu acho que o interessante aí de indicador é a evolução. É isso, gente. Bom, agradecer novamente o tempo de vocês. Vocês que nos escutam também, muito obrigado pela audiência. Espero que tenha sido um conteúdo rico, como nós aqui estamos sentindo que foi. E, por favor, fiquem à vontade para enviar sugestões de próximos capítulos, porque vocês nos ajudam muito com isso, tá bom? Gente, obrigado ao tempo de todos, tá? Uma boa semana, um bom dia e tamo junto aí. Edcast.